Faça isso para se sentir menos sobrecarregada e aprender a dizer não. O tema da aula de hoje, então, vai ser sobre este assunto. E preparei a aula mesmo, tá? Já vou antecipando para vocês que eu fiz roteiro, então venha, sinta-se bem acolhida à vontade, porque teremos bastante conteúdo aqui. Tá? Então, se tu te sente sobrecarregada, estressada, ansiosa, se tu tem dificuldade de dizer não, quando tu vê tu tá abraçando o mundo, essa aula é pra ti, tá? Seja muito bem-vinda. Por que é importante a gente olhar pra isso, né? Por que eu pensei nesse tema, né? Sobre pessoas que se sentem sobrecarregadas e têm dificuldade de dizer não. Essa é uma queixa muito comum no consultório, é uma queixa muito comum no meu direct também. E eu sei que muitas de vocês passam pela sobrecarga de trabalho, né? Sobrecarga de atividades, não necessariamente somente relacionadas ao trabalho, mas é um somatório de coisas, principalmente quando nós estamos falando de mulheres, que geralmente precisam dar conta das coisas da casa, precisam dar conta das coisas com os filhos, né? Além da jornada de trabalho, precisam às vezes cuidar dos pais, fazer outras atividades extras, né? Que de certa forma nós aprendemos desde pequenas, né? Que nós, enquanto mulheres, precisamos dar conta de tudo. Porém, isso nos traz alguns prejuízos aí para nossa saúde mental, principalmente pensando, né, em altos níveis aí de estresse, de ansiedade, em função desse excesso de atividades, esse excesso de informação que a nossa mente fica recebendo o tempo todo, né? Então, por que a gente tem que pensar sobre isso? Porque muitas vezes tu tá vivendo aí na correria do dia a dia, tu tá na tua rotina e tu não entende o que é essa tua angústia que tu tá sentindo, o que é esse teu estresse, essa sensação assim de que, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta de tudo, o que tá acontecendo? Às vezes começa a descontar na família, descontar no marido, descontar na esposa, né, que não tá bem, acaba sendo grossa, acaba sendo ríspida e nem se dá conta que é porque tu tá com muitas atividades, tu tá precisando dar conta de muitas coisas e isso está afetando a tua saúde mental e, claro, né, afetando quem tá em volta. E, infelizmente, a gente acaba sempre descontando em quem a gente mais ama, porque é quem a gente mais tem intimidade, né? Dificilmente a gente vai descontar lá na pessoa que tá contratando o nosso trabalho. Claro que não, né? Com o nosso cliente a gente vai parecer que tá tudo bem. Mas nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos esposos e esposas, a gente tem um pouquinho mais de liberdade, a gente acaba sem querer sendo grossa, né? E isso é o que muitas vezes é uma consequência, é como se o estresse, né, pelo excesso de atividade, pela sobrecarga de trabalho, estivesse respingando nessas pessoas que a gente tanto ama. E aí vira uma bola de neve, né? Então, muitas pessoas, né, se queixam dessa sobrecarga de trabalho. E eu não tô falando de uma sobrecarga que é pontual. Ah, vai ter uma prova, né, ou vai ter um trabalho da faculdade que precisa apresentar, ou tem um projeto no teu trabalho que tu precisa dar conta e entregar até o final da semana. Então, essa semana tu tá muito atucanada, tá com muitas coisas para dar conta. É uma semana pontual. Essa seria um caso. Mas não é sobre esse caso que eu tô falando. Claro, serve para esse caso também. Mas eu estou falando de mulheres, principalmente, que vivem uma vida, semanas, meses, por muito tempo sobrecarregadas, né? Com muitas atividades, seja lá no espaço de trabalho, que soma, né? Com a sobrecarga de atividades em casa, com a sobrecarga de demandas, daqui a pouco, até mesmo, tá? Às vezes eu tô falando de demandas que tu gosta de fazer. Essas demandas que tu gosta de fazer também podem te sobrecarregar, também podem te gerar estresse e ansiedade, né? Então eu não estou dizendo que tu deva simplesmente dizer não pra tudo agora e não vai mais sair com uma amiga, não vai mais combinar de ver teus pais, não vai mais sair com o teu marido, passear, porque tu tá sobrecarregado. Não, não é isso, não é dizer não pra tudo. Mas talvez começar a avaliar aí a qualidade desses momentos e o que é prioridade nesse momento. O que vale a pena você dedicar o seu tempo, o que não vale nesse momento, o que dá pra delegar. Vamos pensar juntos sobre isso, né? Claro que eu vou falando de maneira geral, mas eu quero que tu pense aí na tua rotina, tá?
pensa aí na tua semana, na tua rotina de trabalho, na tua rotina, na tua família. O que hoje tu poderia fazer para diminuir essa sobrecarga de atividades? O que é que hoje te sobrecarrega tanto? Tu tem realmente muitas atividades para fazer ou a tua mente ansiosa te faz pensar muito e te sobrecarrega de informação o tempo todo? Porque também tem isso, tem uma sobrecarga mental que muitas pessoas enfrentam também, né? Geralmente a pessoa ansiosa, ela pensa muito rápido né? Tá vivendo aqui agora, mas já tá pensando lá adiante o que vai fazer depois e depois. E esse excesso de pensamento gera uma sobrecarga, gera um cansaço, gera um estresse, né? Tem outras pessoas que estão com muitas atividades realmente para fazer, precisam dar conta, né, de, sei lá, responder clientes, responder e-mail, fazer projeto, atender pessoas, dar conta de fornecedores, e além disso ainda são ansiosos, então ainda estão pensando no próximo problema que vão precisar resolver lá na frente. Fora que já estão pensando que vão chegar em casa, vão ter coisas para arrumar, tem que ir no mercado, tem que levar o pet para passear, tem que... Enfim. Então, tu imagina como fica a cabeça de uma pessoa que está com muitas atividades, que tem já uma tendência a se sentir ansiosa, então ela tem esse excesso de pensamentos, ela fica estressada porque... claro que o nosso cérebro vai ficar estressado, né? Com tanto estímulo, com tanta coisa para fazer, dá a sensação de pendência, de atraso. E geralmente a pessoa que é assim, ela se cobra demais, tá? Eu não sei se você que tá aqui me assistindo costuma se cobrar, mas isso é outra queixa muito comum no consultório, né? Geralmente mulheres, né, se cobram demais, tem que estar sempre muito bom, querem ser excelentes, não querem falhar, né? Acham que vão dar conta de tudo e muitas vezes dão conta de tudo, elas dão um jeitinho, a gente dá um jeitinho, né? Só que a nossa saúde mental é quem paga por isso. E aí quando a gente vê, nós estamos num limite, né, de estresse, estamos num limite de ansiedade e as coisas começam a perder o sentido. A vida começa a perder o sentido. Quando você vive muito acelerada, com muitas atividades, tu tá estressada, tu tá ruim. Isso, imagina, vivendo isso todos os dias, um dia depois do outro, e nunca alivia, porque inclusive final de semana às vezes é difícil de relaxar para uma pessoa que está sobrecarregada, né? E se ela pode relaxar, ela tá cansada, ela quer dormir, né? Então ela não consegue nem ter um tempo de descanso de qualidade, né? Porque lembra que descansar não é só dormir, a gente precisa descansar acordada também, fazer atividades acordadas, né, que também nos gerem prazer. Então, tu imagina como é que fica a cabeça dessa pessoa que vive isso por muito tempo, né? Então, se tu estás vivendo isso ainda no início, tu nota que já faz aí algumas semanas tu tá te sentindo mais sobrecarregada, mais ansiosa, mais estressada, começa a prestar atenção para não entrar para não mergulhar, né, nessa sensação diariamente. Porque o que acontece? Conforme esse grau de sofrimento vai aumentando, as chances de você ficar com uma sensação de que a vida não sei se vale a pena ser vivida, né? Tá muito difícil, daqui a pouco a pessoa não consegue mais ver uma saída, né, de tanta coisa, porque o nosso corpo a gente consegue parar, mas o nosso pensamento a gente não consegue parar. Inclusive, quando nós estamos dormindo, nós estamos sonhando e elaborando muito do que vivemos ao longo do dia. Então, descansar a mente não é algo tão simples como parece. Então, lidar com a ansiedade, com o estresse, também não é algo tão simples como parece. Por isso que a gente tem que entender o que está gerando essa ansiedade e esse estresse para nós neste momento. Por que é importante a gente pensar sobre a sobrecarga de trabalho e sobre a importância de aprender a dizer não, que é o que eu ainda vou ensinar para vocês aqui ao longo dessa aula, a gente tá só começando. O que acontece, né? Se tu não tem consciência que tu está sobrecarregada, que tu está dando conta de muitas coisas, que é esse número excessivo de atividades e de funções que tu tem no teu dia, tu não vai conseguir mudar isso. Então, a gente tem que treinar o nosso autoconhecimento, a nossa consciência sobre como está a nossa rotina, para a gente conseguir ajustar essa rotina de maneira que a gente fique um pouquinho mais saudável e que evite um adoecimento, tá? Isso quer dizer que... Por que eu tô dizendo isso, tá? Isso quer dizer que muitas pessoas não se dão conta, muitas pacientes, inclusive, não se dão conta do número de atividades que dão conta ao longo de um dia.
né? E eu não tô falando... Eu acho legal colocar na agenda os compromissos. Eu anoto tudo na agenda, assim, compromissos que eu tenho de pacientes, horário pra fazer cada coisa. Eu anoto tudo, registro tudo. Mas tem muitas coisas que não vão ali na agenda e talvez tu vai te identificar com isso também. Por exemplo, não vai na agenda que eu tenho que me organizar para dar uma ajeitadinha na casa. Não vai na agenda que eu tenho que lavar a louça, colocar roupa para lavar, estender a roupa, recolher a roupa, né? Tratar os gatinhos. Muitas atividades que nós fazemos no nosso dia a dia não vão na agenda, mas ocupam o nosso tempo, nos sobrecarregam, né? Por quê? Porque não são só essas coisas, são também as coisas do trabalho. Por exemplo, pode parecer que o meu trabalho seria só atender o paciente, né? Imagina, consultório, uma psicóloga, pode ser uma fisioterapeuta, vamos pegar uma esteticista, uma médica, vamos usar aí alguns exemplos, tá? A gente poderia imaginar que o trabalho da pessoa é só o horário marcado ali com o paciente, o tempo que está na frente do paciente. E é esse o horário que vai na agenda reservado. Porém, não é só isso que um profissional faz. Geralmente o profissional vai ter também um momento para estudar os casos, para fazer o financeiro, para fazer anotações e relatórios de caso, para fazer leituras, para se preparar para cada encontro, né? Então o nosso trabalho geralmente ele vai muito além daquilo que está ali prescrito na nossa agenda. E nós precisamos nos dar conta disso, até para observar o que eu posso delegar no meio dessas minhas atividades. Né? O que daqui a pouco para mim já vai ser mais interessante se eu contratar uma pessoa para fazer, né? Algo que daqui a pouco eu posso ter mais tempo livre, ao invés de ficar me dedicando a fazer uma arte para o Instagram, por exemplo, eu posso delegar isso a uma outra pessoa, pagar uma outra pessoa e ter mais tempo para me dedicar às minhas coisas, me dedicar à minha família, ao meu autocuidado, à minha saúde. Lembrando que o tempo ósseo, aquele tempo que nós estamos sem fazer nada, ele também é muito importante para a nossa saúde mental. Ele também é muito importante para prevenir, evitar e até aliviar o nosso estresse e a nossa ansiedade, né? Então, não é luxo delegar atividades, não deveria ser luxo. Claro, tem momentos da nossa carreira que a gente ainda não consegue fazer isso. Mas não tô falando só profissionalmente, pensa aí na tua casa. O que você pode fazer de atividades, quais atividades na sua casa que você pode dividir melhor com quem mora contigo? Delegar funções, não sei se chamar alguém para ajudar com as questões domésticas, mas daqui a pouco dividir atividades com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, né? Então, você não precisa, não é só porque você é mulher que você precisa dar conta de tudo e se quebrar e se virar nos 30 e daqui a pouco viver esgotada. Você também tem direito de chegar em casa e poder se jogar no sofá e relaxar um pouquinho, assistir uma série, ou então chegar mais tarde em casa porque foi fazer uma atividade física, se organizar para ir cuidar de ti, fazer alguma coisa que tu goste, né? Então, é importante que a gente pense sobre isso, porque se a gente não pensa, se a gente vive no automático, o que acontece? O que eu percebo no consultório? As pessoas só se dão conta que estão no limite, digamos assim, quando a vida realmente já perdeu o sentido. Quando começam com traços já de depressão, com desânimo total, né? Sem forças para viver coisas normais do dia a dia, né? Então a gente precisa olhar para isso antes de chegar nesse limite, né? Antes de chegar nesse extremo de um adoecimento, né? Então sim, é importante começar a te dar conta, olhar para ti, sair do automático, começar a pensar o que tu pode delegar, o que tu não precisa pegar, né? A própria questão, né? Que muitas vezes as pessoas comentam, né? Ai, me falta tempo para ir na academia, cuidar da minha saúde, né? O que vocês me falam, né? Ai, tô insatisfeita com o meu corpo, tô chateada, ganhei peso na pandemia, mas trabalho muito, não tenho tempo, não consigo horário para ir na academia. E eu vejo que realmente as pessoas trabalham muito, as minhas pacientes, elas trabalham muito. Quem me acompanha aqui, geralmente tem uma agenda super tumultuada, né? E entendo, né, que não é tão fácil de separar um momentinho, né,
na nossa agenda para colocar o nosso autocuidado em primeiro lugar, mas a questão é, se você não se organizar, não olhar para sua agenda de maneira que você consiga tirar 1 horinha no dia, 2, 3 vezes na semana para fazer uma atividade física, você vai seguir frustrada com seu ganho de peso e sua saúde vai começar a pagar por isso. Tanto a saúde física quanto a mental, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão de que me falta tempo, não tenho tempo, vocês falam muito isso. Ai, não tenho tempo, faço muita coisa, trabalho muito e não tiro tempo pra mim. A gente tem que olhar pra isso. Por quê? Porque se tu não tira tempo pra cuidar da tua saúde hoje, a doença vai te obrigar a parar amanhã ou depois, né? Uma crise de ansiedade vai te paralisar e não vai conseguir te fazer ir trabalhar. Não vai te conseguir, não vai te permitir levantar da cama para ir trabalhar, né? E isso é algo que a gente precisa olhar quanto antes melhor, né? E essas aulas que eu venho oferecendo aqui para vocês, que eu venho trazendo, é justamente para ajudar pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, estressadas ou ansiosas, a fazer com que a vida volte a ter sentido. Porque a vida vai perdendo sentido na medida em que tu tá em sofrimento, que tu tá vivendo ansiosa, vivendo estressada, né? As coisas vão perdendo sentido, vai perdendo a graça. Parece que a vida realmente perde o sentido. Imagina ter uma vida que é só dormir, comer, trabalhar, pagar boleto. Dormir, comer, dormir, trabalhar, pagar boleto, né? As coisas vão perdendo sentido. E qual é a graça da vida, né? Então, eu tenho trazido essas aulas aqui justamente pra gente pensar sobre isso, né? E eu quero ajudar vocês a lidar melhor com isso, a, de fato, solucionar, na verdade, essa grande dificuldade que muitas de vocês têm. Ah, mas aí você vai me dizer assim, né? Ai, mas eu não tenho como largar o meu trabalho pra cuidar de mim. Eu não tenho como sair do meu emprego pra ir fazer academia e cuidar da minha alimentação. E, gente, não é isso que eu quero? Pelo amor de Deus! Claro que não é isso. Mas eu penso que, né, nós temos o direito, né, de ter uma vida ativa, trabalhar com o que a gente gosta, ou muitas vezes com o que não gosta, mas enfim, trabalhar e mesmo assim ter qualidade de vida. E mesmo assim ter uma vida que faça sentido. E mesmo assim viver uma vida com menos estresse, com menos ansiedade, com menos sobrecarga de trabalho, né? Porque como eu falei pra vocês, a sobrecarga, ela vem devagarinho, né? Mas ela vai pesando, né? Não é tão simples carregar um monte de coisa nas costas, porque aí tu carrega um monte de coisa nas costas lá no teu trabalho, porque tu tem muita coisa pra dar conta, né? Se tu é dona do teu negócio, se tu é... Vamos seguir no exemplo aí da área da saúde, né? Que tu precisa atender os teus clientes, pacientes, tu precisa fazer o financeiro, tu precisa administrar a rede social, tu precisa estudar, te capacitar para entregar o melhor, né, no teu trabalho. Aí, em casa, você precisa ser uma boa mãe, você precisa ser uma boa esposa, você precisa organizar, cuidar da casa, você precisa ser uma boa amiga, né? E quando você vê, você está sendo sugada por um monte de coisas e pessoas que tu precisa ser boa para elas, mas falta tempo para você ser boa para você. Falta tempo para te ser boa para ti, tirar um momento para cuidar de ti, cuidar da tua saúde, fazer uma atividade física, fazer uma psicoterapia, fazer um hobby, né? Falta tempo para te ter vida além do trabalho, que é outro ponto que eu considero assim fundamental, né? Então tu precisa entender que enquanto tu não te priorizar, enquanto você não priorizar a tua saúde mental, o mundo vai acontecendo e vai te sugando, né? Então as pessoas não vão deixar de te pedir favor, as pessoas não vão deixar de te solicitar. Você que precisa aprender a dar limites para as pessoas para você não se sobrecarregar. E você precisa não se sentir culpada por isso. Então você precisa aprender a como dizer não, não posso, não quero, não vai dar, né? E sem se sentir culpada por dizer não. E sem se sentir culpada por limitar algo, por dizer que você não quer. Mas ter consciência que você está fazendo isso por ti, pela tua saúde, né? Para diminuir essa sobrecarga de atividades que te gera muito estresse, que te gera muita ansiedade. E tu nem te dava conta que era isso que te gerava toda essa angústia que tu sente diariamente aí na tua casa, que eu sei.
né? Muitas vezes tu nem te dava conta que era isso que tava te deixando tão angustiada na hora que tu deita no travesseiro. E parece que tu tá sempre devendo alguma coisa, parece que tu não foi boa o suficiente, que tu ficou com coisas pendentes. Provavelmente tem a ver com essa sobrecarga de coisas que tu fica abraçando sem se permitir dizer não. Porque tu te sente mal, porque tu acha que é errado, porque tu pensa, mas eu vou dar um jeito. Claro que tu vai dar um jeito, a gente sempre dá um jeito. Mas e a tua saúde, como é que fica nesse sempre dar um jeito? Né? Eu me preocupo com isso. Porque com o tempo você vai deixando as coisas seguirem assim, nessa bola de neve, e o adoecimento vem. E aí as coisas perdem o sentido. E aí a vida perde o sentido. E aí a tua saúde mental te paralisa e não te deixa mais levantar da cama, por exemplo. Ou começa a te gerar crises. Né? E nós não queremos isso. Eu tô aqui para te ajudar a enfrentar a sobrecarga de trabalho, o estresse e a ansiedade e fazer com que a tua vida volte a ter sentido, tenha sentido, seja uma vida saudável, prazerosa. Não quer dizer que tu vai ter que sair do teu trabalho, nem que tu vai te isolar do mundo para não ter sobrecarga de atividades. Não é isso. A questão é que tu precisa aprender a manter um equilíbrio na tua vida. Ó, a Camila comentou que acho que a parte mais difícil é dizer não. Sim, e eu não sei porquê, mas muitas pessoas têm essa crença, né, de que é errado dizer não. Parece que tu vai ofender a outra pessoa, que tu vai desagradar a outra pessoa. Mas dizer não é uma coisa muito importante para nossa saúde mental. Porque senão, daqui a pouco tu tá dizendo sim para todo mundo, é sim para os teus colegas de trabalho, é sim para tua colega lá que não quer fazer o trabalho da faculdade, é sim para tua colega, tua sócia que não tá dando conta de alguma coisa e sim, tu vai fazer por ela, é sim pro teu marido, é sim pros teus filhos, é sim pros teus pais. E quando tu vê, tu disse sim pra todo mundo e acabou dizendo não pra ti, né? Não pro teu autocuidado, não pro teu tempo de qualidade, não pra tua atividade física, não pro teu cuidado com a tua alimentação. E aí o que acontece, né? Você vai ficando muito sobrecarregada, muito estressada, a ansiedade fica lá em cima, teu sono nem existe mais, fica sem qualidade, ou porque tu tem pesadelos, ou porque tu começa a ter insônia, porque tá muito ansiosa, né? Então, são pontos importantes da gente avaliar, né? Não é errado dizer não, não é errado você se priorizar e priorizar a sua saúde. Tá? E não é egoísmo também você não abraçar o mundo, né? Lembra que eu falei pra vocês que nós mulheres, de certa forma, nós somos criadas pra sempre dar conta de tudo. A questão, né, de que como nós temos dificuldade em dizer que não, porque a gente sempre tem que agradar o outro, né? Ser responsável, ser madura e tal, isso faz com que a gente acabe, muitas vezes, guardando os nossos desejos, né? Reprimindo os nossos desejos, as nossas vontades, fazendo coisas que a gente não quer ou que a gente nem pode, porque nem tem tempo hábil para fazer, né? Então, isso vai nos prejudicando, né? Isso vai acumulando ao longo da vida, ao longo do tempo e vai nos fazendo mal internamente, né? Então, a gente tem que se libertar. Cada uma de vocês vai ter que pensar aí na rotina de vocês o que dá para fazer para diminuir essa sobrecarga. E sempre aprender a dizer não. Não se sentir mal em dizer que não pode fazer tal coisa, que não quer fazer tal coisa, que você não vai a tal lugar só por obrigação, que você não está afim, nem que você vai ficar em casa deitada, tá? Com as pernas para cima assistindo Netflix. Mas não se sinta mal em dizer que você não quer, que você não pode assumir mais atividades, né? Até porque se você está sobrecarregada, não tem como você abraçar o mundo e dar conta de tudo. Você não precisa ser a Mulher Maravilha, tá? Você não precisa, eu não preciso, a colega não precisa. Ninguém precisa ser a Mulher Maravilha aqui. Ninguém precisa dar conta de tudo o tempo todo. Mas você precisa cuidar da sua saúde mental, né? Porque sem saúde mental você não vai conseguir manter sua rotina, você não vai conseguir trabalhar de maneira eficaz, você não vai conseguir ser produtiva. Se você trabalha com a criatividade, então nem se fala, né? Então, pensa sobre isso e vê o que você pode fazer aí na tua rotina para ajustar isso, tá bem? Outra frase que é muito comum, que eu escuto muito no consultório e vocês me mandam no direct também, que é a seguinte: eu tô dando conta de tudo, não preciso pedir pra ninguém fazer porque eu dou conta de tudo.
E realmente, eu acredito que vocês deem conta de tudo, eu tenho certeza que vocês dão. Mas eu mudei, eu também achava que eu dava conta de tudo, mas eu mudei o meu pensamento quando eu comecei a me dar conta que eu dar conta de tudo muitas vezes implica eu sacrificar a minha saúde. Eu não ter tempo para fazer algo que eu gosto, fazer um hobby, relaxar, descansar, né? Que são coisas tão importantes para a saúde mental, para eu me manter produtiva e ter qualidade na entrega do meu trabalho, ter qualidade nas relações com a minha família, para eu não ficar estressada e descontar em quem mora comigo. Então, não adianta eu dar conta de tudo e viver escabelada, bem doida, né? Apavorada, tendo crises de ansiedade, ou até descontando e dando patada para tudo que é lado. Não adianta, né? Eu não quero ser essa pessoa e acho que você também não quer, né? Ai, muito bonito dizer que dá conta de tudo, sim, mas vive bem doida. Não, né? Não dá. Precisamos de qualidade no nosso tempo, na nossa saúde, né? Então, reavalia isso aí. Reavalia. E como mudar, né? Se você já está sobrecarregada. Você tem dificuldade de dizer não. Você, quando vê, tá abraçando o mundo, tá dando conta de um monte de coisa e nem se dá conta, né? Quando vê, já tá sem dormir de noite, só pensando num monte de coisa que tu tem pra fazer amanhã, que tu nem sabe como é que vai fazer, porque tu já tinha um monte de coisa e ainda assumiu mais uma atividade. E como mudar isso? Primeiro, né? Não se culpar em dizer que não. Tá? Dizer que tu não quer, que tu não pode, que tu não realmente não vai poder assumir mais esse projeto. É um projeto muito legal, é muito legal. Seria uma baita oportunidade? Seria uma baita oportunidade. Mas daqui a pouco você assumir esse novo projeto vai te comprometer aí todo o teu momento de lazer. E aí, será que vale a pena ter uma rotina onde tu vive cheia de coisa, onde tu vive no limite do cansaço, no limite do estresse, porque tu não soube dizer que não poderia assumir mais uma atividade? Então, a gente tem que aprender a dizer não, não posso, não quero, não vai rolar, né? Muito obrigada, acho que é uma baita oportunidade, mas vou te indicar uma colega, acho que vai ser muito legal, mas dessa vez realmente para mim não vai ser possível, né? Começa a mentalizar esse tipo de frase e começa a pensar também antes de abraçar as coisas, porque às vezes a gente vai no impulso, alguém te pede alguma coisa, não, deixa que eu faço. Não, pensa. Primeiro tu pensa. Antes de dizer, acho que eu faço, será que eu posso fazer? Será que realmente eu tenho esse tempo livre? Ou será que eu posso pedir para minha colega, posso pedir para minha amiga, posso pedir para minha irmã, que daqui a pouco tem até mais tempo livre que eu, para ela fazer essa gentileza ou para ela fazer esse projeto, né? Então, cuida para não ir no automático e já aceitar algo que vai te sobrecarregar. Né? Mesmo que hoje tu não esteja tão sobrecarregada, mas tu sabe que daqui a um mês, olha, tu vai estar com muita coisa, tu já sabe que é o mês que tu mais tem projeto para fazer, e aí tu vai abraçar mais um. Então, pensa, tá? Age com consciência. Porque geralmente a pessoa que tá sobrecarregada, a tendência dela é se sobrecarregar ainda mais, né? Pela dificuldade de dizer não e também porque as oportunidades vão surgindo, né? As pessoas pensam, mas ela é muito prestativa, eu vou pedir ajuda. Ai, mas ela é muito querida, ela sempre faz tudo pra mim. Só que as pessoas que são muito queridas e que sempre fazem tudo para o outro, muitas vezes não estão sendo queridas com elas mesmas, né? Então, avalia aí, tá? Começa a te conscientizar que tu precisa te colocar em primeiro lugar. Tu precisa investir em ti pessoalmente, emocionalmente. Então, observa aí para não ir justamente no impulso, né, Camila? Como tu estava aqui comentando. É muito fácil, muito perigoso, é muito automático dizer, deixa que eu faço, dá um jeito, pode deixar, ok, pode deixar, né? Só que isso a longo prazo, você aceitando diariamente coisas, quando tu vê, tu tá atolada de coisa, tu tá no limite do estresse, no limite da ansiedade, tu não consegue mais dormir, tu tá descontando em todo mundo, tu não consegue, nossa, descontar até no cachorro, às vezes sem querer, né? Por quê? Porque tu tá muito sobrecarregada, porque tu tá muito estressada, e aí tu tá a um passo da tua vida perder o sentido. Tu tá a um passo de tu adoecer, tu tá a um passo de tu começar a ter crises fortes, sérias, né? Então, precisa olhar pra isso antes da situação se agravar. Às vezes eu tô tão atacada que eu acabo descontando no meu filho de 7 anos e ele nem tem culpa. Exatamente. E é o que eu havia comentado no início aqui do nosso encontro, né? Muitas vezes, quando nós estamos sobrecarregadas, estressadas, a gente vai descontar em quem? Em quem a gente mais ama.
Infelizmente. Por quê? Porque nós temos intimidade. Então, quando tu tem intimidade, tu te permite, né? Tu te permite ser um pouquinho ríspida, ser grossa. Tu não te dá conta. Quando tu vê, tu falou, né? Foi grossa. E a gente não vai fazer isso com quem a gente não conhece, ou com quem é um cliente, um paciente, um prestador de serviço. Não, a gente vai fazer com quem, né, tá ali no nosso dia a dia, com quem a gente mais ama. E no fim, quem a gente mais deveria cuidar e agradar e zelar, a gente acaba descontando. Então, veja bem, cuidar de ti é uma maneira também de cuidar de quem mora contigo, de quem convive contigo, né? Então, não é luxo cuidar da tua saúde mental. Não é luxo tu dizer não. Não é só por ti que tu diz não, né? Não é só por ti que tu vai recusar atividades quando tu tá muito sobrecarregada, mas é também pela paz da tua casa, pela paz do teu relacionamento com os teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa, né? E é uma maneira também, inclusive, de tu ser mais criativa no teu trabalho. Porque uma pessoa, quando ela está sobrecarregada, quando ela tá com muita atividade, ela tá muito estressada, ela não vai conseguir ser tão produtiva no trabalho. Ela não vai conseguir render tanto, ela não vai ter um tempo de qualidade, né? Então, inclusive, nisso você precisa pensar antes de abraçar o mundo aí, tá bem? Ó, um ponto bem importante, tá? Se você não se colocar em primeiro lugar, quem é que vai fazer isso por ti? Se tu não colocar em primeiro lugar, tá? O teu autocuidado, os teus momentos de prazer, de lazer, o teu trabalho, as tuas coisas, quem é que vai fazer isso por ti? Ninguém. As pessoas vão te sugar sempre o tempo todo mundo, cada um tá vivendo a sua vida, né? E quem tem coragem vai te pedindo ajuda, e quando tu vê, tu tá ajudando todo mundo e não tá cuidando de ti, não tá te priorizando, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante. Se tu não te sinta mal, não te sinta culpada em te priorizar, não te sinta culpada em dizer que não vai, que não pode, que não vai agradar o outro, né? Não faça coisas por obrigação, porque às vezes o outro não faria por obrigação pra ti. Por que tu tá fazendo isso, te sacrificando a tua ansiedade, sacrificando a tua saúde mental? Eu falei ansiedade porque eu li aqui o comentário da Débora. Por que a ansiedade tira tanto o foco da gente? Então, como eu tava comentando no início do nosso encontro, né? A ansiedade tem a ver com o pensamento acelerado, né? Geralmente a pessoa ansiosa, ela tá preocupada com o futuro, com o que está por vir. Ela tem dificuldade de focar no presente, de viver o aqui e o agora. A pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de ficar nessa live, por quê? Porque aqui nessa live você precisa ficar com o celular nessa tela aqui comigo. Você não pode mexer nos stories enquanto isso, você não pode ficar mexendo no Facebook, vendo feed, vendo TikTok, não consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes a pessoa ansiosa, se ela não tá realmente prestando muita atenção e sendo muito interessante esse encontro para ela, ela não consegue ficar aqui no encontro, né? Justamente porque é uma pessoa que está sempre preocupada com o depois, com o amanhã, com o que vai ser. E isso faz com que a pessoa tenha dificuldade em focar. Mas tudo é treinável, tá? Então, gente, o que é importante de pensar, né? O que você pode delegar? Pensa aí na tua rotina, pensa aí no teu trabalho, pensa na tua casa, o que tu consegue dividir com outras pessoas. Peça ajuda, não tenha vergonha disso. Faça reunião, né? Faça reunião, bota no papel todas as tarefas que tu tem pra fazer, não te engana, né? Como eu falei, não adianta só tu colocar no papel aqueles compromissos que tu tem com uma outra pessoa, com o paciente, com o cliente, com o fornecedor. Não, coloca no papel realmente tudo que tu precisa dar conta, né? Porque essas outras coisas que não são marcadas, que não tem horário marcado, elas também sobrecarregam, tá? Avalie aí, veja o que você pode delegar, o que já tá sendo mais em conta, né? Daqui a pouco, eu tenho uma paciente, tá? Acho que ela não tá aqui, mas eu tenho uma paciente que foi muito legal, que eu consegui ajudar ela a perceber que ela precisava contratar uma secretária para o espaço dela, né? Porque ela tava se sobrecarregando demais, levando o telefone para casa, respondendo o WhatsApp, reagendando o paciente, ajustando horários, né? Então, daqui a pouco para ela seria mais vantajoso ter esse tempo livre para ela aproveitar com a família, para ela descansar, para ela cuidar dela e delegar essa função que é muito
muito manual, algo que não envolvia o conhecimento, a expertise dela. Então, ela poderia delegar para uma outra pessoa. Então, ela se deu conta que daqui a pouco seria muito mais interessante para ela contratar uma secretária e ter mais tempo livre, né? E poder descarregar um pouco esse peso de um monte de coisa que ela dava conta, né? E hoje ela se sente bem melhor e ela é muito grata, né? Por eu ter ajudado ela a perceber que tá tudo bem, né? Às vezes a gente quer ganhar mais, não quer pagar outra pessoa, acha que vai sair caro, mas caro mesmo é quando a tua saúde mental te paralisa. Caro mesmo é quando a tua vida perde o sentido, quando tu começa a ter que gastar muito com remédios, quando tu começa a ficar com a imunidade baixa, quando tu começa a perder o teu sono, quando tu começa a viver num grau de estresse que tu não consegue nem aproveitar com o teu filho, que tu não consegue descansar a tua cabeça, né? Isso sim é caro. Caro é viver ansiosa. Caro é tu viver com a sensação de que o coração vai sair pela boca, né? E não saber como resolver isso. E muitas vezes não tem Rivotril que ajude a pessoa a se acalmar. Isso sim é caro, né? Então, pensa aí o que você pode investir, o que você pode delegar, o que você pode olhar para ti, para reorganizar a tua rotina para ela ficar um pouquinho mais leve e mais saudável, tá? E não se sinta culpada por isso. Não se sinta culpada por dizer não se sinta culpada por te priorizar, não se sinta culpada por delegar funções, por cuidar da tua rotina, por trabalhar menos. Não se sinta culpada por te priorizar, tá bem? Porque a sobrecarga de trabalho, ela realmente afeta a saúde, né, a tua e da tua família, porque muitas vezes é difícil de conviver com uma pessoa que vive estressada, que vive ansiosa, que vive nervosa, né? Então, muitas vezes, tu investir na tua saúde mental é uma maneira também de tu investir na tua família, no teu relacionamento, né? Porque quantas pessoas a gente fica sabendo que às vezes, termina o relacionamento porque era muito difícil a convivência, né? Até se amavam, mas não tava mais dando certo. E aí tu vai ver, porque sim, a pessoa vivia trabalhando, mas trabalhava tanto por quê? Né? Até isso é importante, né? Eu não preparei isso para falar nesse encontro, mas acho que é um ponto importante para quem tá aqui na finaleira, né? Quando a gente começa a abraçar muitas coisas, a se sobrecarregar demais, a pegar muito trabalho, do que a gente tá fugindo, será? Porque muitas vezes as pessoas pegam muitas atividades, enchem a agenda para não precisar pensar, para poder fugir de problemas, de conflitos, de questões, de problemas em casa. Não sei, né? Inclusive, isso é importante que você avalie aí. Será que tu tá fugindo de alguma coisa quando tu aceita um monte de coisa, não diz não pra ninguém, acha que tu tem o dever de dar conta de tudo, de ajudar todo mundo? Do que tu tá fugindo quando tu enche a tua agenda que não te deixa nem pensar mais sobre as coisas, né? Então, acho que esse também é um ponto interessante da gente avaliar.